Mas eu achei, o que é legal da Amy, sabe o que é? Que ela, tipo assim, ela tem uma didática, como professora, você vê, tem vários recursos, né, que você utiliza ali. Dezenas de recursos. É interessante porque assim, você pode escolher a técnica que você vai trabalhar. Então, cada pessoa trabalha cada professor, ele trabalha com uma técnica diferente. Ele pode trabalhar com Stanislavski, ou ele pode trabalhar com a viola, ou ele pode trabalhar com o Meisner, que são teóricos, né? Cada professor, ele escolhe ali um formato. E às vezes, mesmo ele usando o mesmo autor que ele pode trabalhar de maneiras diferentes. Então, cada profissional, cada professor que você vai trabalhar, vai encontrar ao longo da tua vida, vão ser processos totalmente diferentes. Certo? Eu até falei para você, né, Suelen? Procure outra. A Suelen ficou 3 anos comigo. Aí eu falei para ela, procure outra professora, você precisa ter essa experiência com outros professores. Outras referências, né? Não, eu não queria, eu sentia mal quando ela falava isso. Muitos alunos fizeram isso. Tá me mandando embora, enjoou da minha cara. Não, mas eu queria que ela tivesse uma outra visão, porque, por exemplo, tanto que ela chegava em alguns lugares e falava assim, aprendi tal técnica de outro jeito com outra pessoa. Mas era a mesma técnica, só que ele deu outro exercício. Né? Porque, assim, são vários autores. Você pode, por exemplo, o Stanislavski, o que eu gosto desse autor... Isso só contextualiza para nós, porque assim, eu vou falar. Eu particularmente, Você conheci, né? Na época, eu não tenho toda a expertise que você tem, mas eu fiz um tempo teatro também. Sim. Mas eu conheci esse autor, mas você que não, eu já ia expert nisso daí, professora de teatro, que Stanislavski, que é Stanislavski? Isso eu ia falar assim, ó, entre os teóricos ali da área do teatro, certo. O Stanislavski, ele modificou o nosso pensamento sobre o teatro. Certo. Por quê? Porque ele criou um sistema, não é um método, não é uma receita de bolo. Tipo assim, faz isso, isso e isso e você vai se tornar um grande ator. Ele criou um sistema com várias técnicas dentro dele, várias técnicas que te levam a se superar e a se conhecer como ator e se construir como ator. E por ele ser um sistema aberto, não é um sistema tipo metodologia fechada, cada pessoa que pega para trabalhar com ele, ela pode observar e trazer exercícios para que você chegue naquele objetivo ali do sistema do Stanislavski. E a parte mais interessante é que exatamente isso, ele te permite trabalhar com várias pessoas diferentes. Aí, por exemplo, aquela pessoa não entendeu aquele conceito. Então, eu vou trabalhar com outro exercício, mas eu vou chegar ali. Não é uma receita de bolo padronizada, entendeu? Você consegue chegar ali, você tem várias partes. Assim, é difícil comentar exatamente todas, porque é um sistema complexo e bem longo, né? Mas basicamente ele busca que você chegue na fé cênica, na verdade. Como é que é? Na verdade cênica. Na verdade cênica. Trabalhar com organicidade, sabe? Tipo, ser orgânico. Ó, imagina o seguinte, antes do Stanislavski, pré-Stanislavski, a gente tinha uma atuação exagerada. Aquela atuação grande. Ser ou não ser? Eis a questão. Exatamente isso. Era aquela atuação grande. O ator tinha um corpo. Ele não era uma coisa muito real, é isso? Exatamente isso. Era exagerado, eram rostos mais trabalhados. Aí você imagina, o Stanislavski, ele viu isso e falou assim, eu não sinto verdade nisso. E aí ele quer trabalhar essa verdade. Eu vou falar com sotaque paranaense, senão minha mãe briga comigo. Que eu falei verdade. Verdade. Eu não vejo verdade nisso, né? Eu preciso trabalhar ali um método, né? E ele começou, foram 30 anos de estudos. Foi um sistema, por isso que eu falo, é muito difícil você minimizar o sistema do Stanislavski em poucos minutos, assim. Mas ele basicamente falou assim, todas as ações, independente do que você esteja fazendo, ela parte da premissa de que você tem uma circunstância proposta, tipo assim, eu estou aqui, vamos supor, vou dar um exemplo que eu já dei até em sala de aula. Eu vou te dar uma circunstância. Toda ação e toda premissa é assim, eu tenho uma circunstância, por exemplo, tem uma carta ali. O que é? É uma carta. Mas por que ela está ali? Porque ela chegou do correio.
e essa carta é de alguém muito importante para mim. Ou essa carta é de um irmão meu que está num lugar muito perigoso, eu quero saber como ele está. Aí você vai no o que é? O que? A carta. Por que ela está ali? Porque eu estou esperando essa carta, porque é do meu irmão. Como é que eu vou abrir essa carta? Eu estou ansioso, eu estou aflito, eu não vou abrir a carta, eu vou pegar ela na mão e não vou abrir? Então, o que, por que e como? Todas as ações. É uma técnica? É uma técnica do sistema. Uhum. O que, por que e como. Eu falo brincando que isso aí é o princípio básico. Você consegue trabalhar ali... Então, tem uma circunstância, só para entender. Todas as ações têm uma circunstância. Uma circunstância que você coloca. E isso para o improviso é muito bom, porque... Para trabalhar o improviso é muito importante, mas você pode pegar o teu texto e ver ali cada ação proposta em cada parte. Por exemplo... Romeu e Julieta, os amantes vão... Vou dar um exemplo mais fácil para mais gente que conhece. Certo. João e Maria. Uhum. João e Maria, vamos lá. Primeira circunstância do João e Maria. Eles estão numa floresta. Certo, eles estão numa floresta. Por quê? Onde eles estão, né? Onde? Na floresta. Por que eles estão na floresta? Eles estão na floresta porque a família dele estava passando fome e a madrasta levou eles para abandonar no meio da floresta. Uhum. Então, como essas crianças estão? Elas estão com medo? Elas estão apavoradas? Elas estão tentando buscar uma solução? E aí você, a partir dessa premissa, você vai entender a próxima ação, a próxima pequena ação dessa fábula, que seria, por exemplo, eles encontram uma casa de doce com uma pessoa, que geralmente o mal é representado pelo feio, né? Então aí eles encontram uma bruxa malvada, uma pessoa feia, com nariz grande, uma verruga, e eles estão lá naquela casa, mas eles veem uma casa de doce. Então, o que é a cena, né? Qual é a ação? Eles encontram uma casa de doce. Por quê? Porque eles estavam caminhando na floresta. Sim. Como eles encontram? O quê? Por quê e como? Sim. Como eles estão naquele momento? Eles estão com fome e desesperados. Eles encontram uma bruxa. Entendeu? Aí você passa para outra parte da técnica, que é o e se? Para você como ator. E se eu estivesse com fome, fosse abandonado pela minha família... Tô morrendo de desespero e eu encontro uma casa gigante cheia de doce. Eu não vou ligar pra bruxa, com certeza. Você vai se importar com a aparência física, claro você vai achar que aquela pessoa pode trazer algum perigo, você tá com fome. Então, toda a estrutura de pensamento, ela foge. Então, quando você trabalha com as ações físicas, né? Ele fala das ações físicas, você está trabalhando com as ações físicas. Como é que esse corpo vai nascendo sozinho? Esse corpo desse personagem, né? Lembrando que a gente divide ali o corpo em 3 partes. Esse ombro que é um ombro de uma criança sofrida. Esse rosto que é o rosto de uma pessoa desesperada, mas que está alegre por encontrar uma casa de doce. Então, todo esse corpo, todo esse desenvolvimento vai se fazendo ao longo do processo. Então, e você vai fazendo isso por partes. É um trabalho de formiguinha. Você vai por partes. Então, as pessoas vão... E tem várias partes ali, até você chegar no final, são várias técnicas que você vai agregando. E dentro de uma classe, assim, de alunos, quando sempre no final você fazia uma peça ou alguma coisa que interasse, né? E colocasse à prática o que a gente aprendeu anteriormente. E como você escolhe esse espetáculo? De onde é partido essa escolha, né? Eu gosto muito... Geralmente é o seguinte, as pessoas acham que quando eu dou uma peça, eu penso nela naquele momento. Uhum. Geralmente eu não penso nela naquele momento. Eu penso nela, tipo, 1 ano antes. 1 ano antes eu já estou pensando todo o conteúdo que eu vou trabalhar. Até porque eu geralmente preciso... quando eu trabalhei muito com prefeituras, né? Uhum. Trabalhando com prefeituras, você precisa ter uma antecedência de figurino, cenário, tudo que você vai precisar... antes de você começar a trabalhar. E como eu sempre já sabia 1 ano antes, então eu sentava e pensava, bom, eu tenho uma média de 20 alunos, eu preciso de uma peça que se encaixe ali com 20 alunos. Certo. Eu separava ali no meu material todas as peças que se encaixavam naquela quantidade de aluno.
Aí eu olhava e falava, bom, aqui tem 15, 16. Aí eu sentava, reescrevia a peça. Eu sempre reescrevia, eu já fazia roteiro desde sempre, né? Eu reescrevia a peça para deixá-las mais simples, mais adaptadas para adolescentes, para as crianças, mais palatável mesmo, tipo assim. A gente já fez um sonho numa noite de verão, né? Sonho de uma noite de verão, então, que é super complexo, tem uma métrica muito grande e eu Qual era tirei a faixa mesmo de idade dos alunos ali? De 12 a 17. 12 a 17 anos. Sonho de uma noite de verão. E eu vou até aproveitar